Oi pessoal, tudo jóia? No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre quando parar de mexer no carrinho. Até quando tem que mexer no setup do carrinho? Na verdade, eu já vou dar a resposta logo no início do vídeo. Nunca, você nunca deve parar de mexer no seu carrinho. A evolução do setup é eterna. Mas na verdade, vamos analisar uns pontos e quando parar um pouco de mexer no setup e pilotar o carrinho. Eu sou o Fabian e vamos para o vídeo. Antes da gente começar o vídeo, vamos voltar o tempo lá atrás. Os fabricantes faziam os carrinhos e os manuais, assim, os manuais eram bem deficientes na época. Poucos conseguiam traduzir ou até enxergar mínimos detalhes de montagem. Só os mais experientes e mesmo assim apanhando bastante. Conforme a evolução vem vindo, os manuais melhoraram bastante, incluindo também folhas de setup, um setup de partida. Por que eu quis tocar nesse ponto? Porque às vezes esse setup de partida não funciona, o setup base do carro, um base setup, né? Por quê? Vamos lá, analisar uns pontos. Em alguns casos, os fabricantes utilizam os pilotos profissionais para fazer esse setup, ou seja, o setup vai ser moldado ou originado de uma forma específica de pilotagem. Outro ponto que a gente tem que ver, o setup foi desenvolvido, esse setup base, em determinadas situações de piso, com às vezes outro nível de aderência do que você está acostumado a utilizar. E até um outro ponto, às vezes o setup, eles fazem o setup base para o carro ficar tão fácil de guiar que às vezes você vai levar ele numa pista e o carro pode ser que fique até inguiável, por de repente sair muito de frente, enfim. Um outro ponto que eu quero frisar nesse vídeo aqui seria para os iniciantes do hobby. O que acontece assim, comumente eu vejo? A pessoa vai na pista com uma determinada marca de carrinho e anda na pista e acha que o carrinho não está tão legal. E aí olha outra pessoa pilotando um outro carrinho de outra marca, na maioria dos casos, tá? Que eu quero me referir, e fala, puxa, seu carro está muito bom. Qual é o óleo de diferencial que você está usando, por exemplo? Aí a pessoa vai lá e diz. E aí o piloto, por não ter experiência, não saber, replica esses óleos, faz a mesma configuração de óleo diferencial no seu carrinho. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes não vai funcionar, por quê? Primeiramente já é marca diferente de carrinho. E mesmo que funcionar, que o óleo que você colocar fique na mesma dureza ali na mão, ali ficar igual, pode não funcionar também, porque você está com outra marca de carrinho, com outra geometria de suspensão, sei lá, é outro carro, ok? Tem que pôr isso na cabeça. Próxima coisa que a gente não pode esquecer é que de repente aquele piloto que ele copiou o setup, de repente está num dia melhor, está pilotando mais, e às vezes não é nem o setup, e sim foi só a pilotagem, ok? Outro ponto que a gente vai analisar no vídeo de hoje aqui seria projetos deficientes e carros perfeitos. Claro, projeto deficiente pode existir sempre, uma fábrica lançar um carrinho que é ruim por natureza. E o carro perfeito, geralmente não tem o carro perfeito. Existe o carro que tem mais alguma característica do que os outros. Vamos supor, aquele carro tem mais frente que os outros, ou contorna mais curva do que os outros, porém a outra marca de carrinho ela tem maior aceleração, tem maior velocidade final, salta melhor, freia melhor, enfim. O carro perfeito não existe, pessoal, porque você ganha de um lado e às vezes perde do outro. Claro que tem o quase perfeito, mas aquele perfeito não vai ter. Vamos dar um exemplo aqui. O seu carro tem deficiência em retomadas, em velocidade, mas ele tem um ótimo corner speed. Para quem não sabe, corner speed é a velocidade com que ele contorna curvas. Ou seja, ele perde naquela parte de desempenho, mas você tira vantagem na velocidade com que ele contorna curvas. Vamos ver por um outro lado também. Seu carro não tem muita frente, mas carrega muita velocidade em curvas. Alguém vai falar assim, puxa, não tem muita frente, mas tem velocidade em curva? Sim, às vezes uma coisa não tem correlação com a outra, ok? Então você não tem muita frente, ele não, às vezes não mata muito aquela velocidade, ele faz um pouco a curva aberta, porém ele contorna ela em maior velocidade. Isso é um tema para um próximo vídeo. É só exemplos, ok? Porque para querer dizer que o carro às vezes ele é bom em alguns setores da pista e não tão bom em outros, e tem a lei da compensação que nós vamos chegar mais para frente do vídeo. Em alguns momentos, você vai ter que adequar o seu estilo de pilotagem em função das reações do seu carro. O seu carro tem uma característica própria. Ele é bom em curvas de raio longo, curto, ou em retomadas, ou em frenagens. Enfim, você vai acabar se moldando. O que eu quero dizer é se moldar. Por isso, o intuito desse vídeo é saber quando parar de mexer no setup, é saber explorar o máximo do seu carro. Porque ele chegou naquele certo nível que se você começar a mexer, tentar colocar coisas que não são pertinentes a ele, você vai acabar até estragando o seu carrinho onde ele é bom em alguns setores da pista, ok?
E no dia da corrida, particularmente, eu sugiro a pessoa, a não ser que ela tenha muita certeza do que ela está mexendo no setup do carrinho que vai dar certo, mas se for o contrário, eu sugiro não mexer muito, porque você não tem muito tempo no dia da corrida de mexer no setup do seu carro. Então você pode vir a estragar ele e até tirar onde ele tem boas virtudes em alguns setores da pista, ok? Eu tenho até exemplos clássicos disso. No Mundial de 2004, em Jundiaí, Mundial with Mardion Road, tá o piloto da Associated, Mark Pavis, um super piloto renomado, com muita experiência, começou a fazer um setup até seguindo outros companheiros de equipe, de repente não se encontrou, não tinha muito tempo, na verdade, ele simplesmente pegou um caderno mesmo, abriu um setup que ele tinha anotado ali, a caneta, um setup base dele, que ele costumava andar no carro, e colocou aquele setup e não mexeu mais. Ele chegou na semifinal, ia bampear até para a final, mas infelizmente ele errou na escolha de short do pneu, na dureza do pneu. O pneu se desgastou, ele não conseguiu completar a semifinal, mas estava numa boa posição de subir para a final. Se ele ganharia a corrida ou não, são outros 500. Mas realmente funcionou, ele foi no que ele sabia que ia funcionar, ok? E por que às vezes uma equipe leva tantos pilotos numa corrida? Às vezes leva pilotos que nem tem chance de ganhar determinada corrida. Porque eles usam esses pilotos que não são tão rápidos, ou até os engenheiros para pilotar, para desenvolver o carro, para mexer no setup, testar pneu, fazer pequenas alterações ou grandes alterações que o piloto às vezes não pode fazer ou não pode se dar o luxo de fazer porque ele não tem tempo, numa tomada de tempo, de ficar se arriscando em testar setups arriscados, entre aspas. Então ele tem um outro pessoal testando e passando feedback para os pilotos, ok? E também já houve casos até de pilotos profissionais, experientes, olharem os carros de amadores em pista. Por que isso? Atenção, pessoal, o carro da mesma marca, o mesmo modelo de carro, ok? Ele olhando ali, você vai no box, ele continua olhando e tal, você vai falar, poxa, eu vou ser o novo contratado da equipe? Infelizmente, às vezes não. É porque o setup que você fez, mérito seu, você acertou um setup que estava super equilibrado, esse setup na pista, e aí ele foi dar uma olhadinha ali para ver se surgia alguma ideia ou se ele até copiava o setup no carro dele, porque é um carro de mesma marca, ok? E esses são casos raros, mas já vi acontecer. Bom, chegamos no final do vídeo, pessoal. Se você tem como objetivo evoluir o setup, evoluir sua pilotagem, evoluir os resultados de corrida, o que eu posso dar de sugestão é, não troca de marca de carrinho por um breve período de tempo. Aprende o seu carrinho, conhece ele, pilota o seu carrinho, ok? Mas se você quer ter diversão, quer usufruir o hobby, ter várias marcas de carrinho, eu acho que é super legal também. Eu particularmente adoraria ter todas as marcas de carrinho. Pessoal, valeu, obrigado por terem assistido. Para quem gostou, dê aquele joinha, compartilhem com seus amigos e não se esqueçam de se inscrever. Basta clicar no botão aqui em cima. Um grande abraço e até o próximo vídeo.